Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Diz uma coisa para mim, dona Beatriz, quando acaba o trabalho, acaba, fechou a cortina, não vai estender temporada, acabou a gravação da novela. A senhora convive com aquele personagem, com aqueles colegas durante, no mínimo, 3 meses. Seja no cinema, seja no teatro, seja na televisão. Acabou, the end, fechou. Qual é a sensação? Luto, alívio, vazio? Quando acaba o trabalho? Não, aí depende. Por exemplo, tem trabalhos que acaba aí, tanto novela quanto peça, que acaba assim, a gente parece que tem um buraco na frente. Quer dizer, a gente sente muita falta, às vezes, daquela convivência. Assim, eu me lembro que o Baila Comigo, que foi um elenco assim, excepcional nesse ponto de todo mundo se dar bem, e quando acabou, foi assim. E teve peças também. Me lembro que Campeões do Mundo, quando acabou, que também era um elenco grande, né? Então, que isso, principalmente os elencos grandes, é que a gente se ressente mais. Porque hoje não acontece isso. Mas antes a gente tinha aquele negócio de 2 espetáculos na quinta, 2 no domingo, 2 no sábado, e geralmente entre um e outro ficava aquele tempo, e quase sempre não dá para a gente ir assim, então fica ali. Aí, então, se conversa, às vezes são jogos, às vezes são coisas que antes tinha. Me lembro a Renata Sorrah, na época da Antígona, que era um elenco grande, que tinha assim. Aí, quando a gente ia jogar, a Renata parecia que tinha 8 anos de idade, porque se é alguma coisa que tem que dizer, aí não é a vez dela, mas ela ficava: eu sei, eu sei, eu sei. Adoro a Renata. Entendeu? Quer dizer, vira criança. E aqueles momentos, quer dizer, aquilo que faz falta a gente, quando acaba essa convivência, e você vê uma peça antigamente, hoje não, mas antigamente a média de uma peça era 6 meses em cartaz, né? Se fizesse sucesso, ultrapassava. Se fosse um fracasso, ficava 4 meses, pelo menos 3 meses, mas era 6 meses a mais. Mas a gente já teve um período de ensaio. Sim. Período de ensaio, então, a gente passava o dia inteiro junto, né? Aquele tempo. Então, quando a gente vai, é uma convivência de pelo menos 8 meses, mas uma convivência bem, até porque antigamente era aquilo, era 2 na quinta, 2 no domingo, então era mais tempo. E aqueles, assim, eram aqueles momentos de recreio que eu acho que unia mais, né? Porque ficava ali, todo mundo conversa, brinca, enfim. E isso
não tem mais, né? Quer dizer, as peças agora é 1 hora, quer dizer, é no fim de semana só. E nas novelas, conforme o elenco, tinha elencos que ficam muito ligados também. Mas hoje em dia eu não sei como é que é esse ambiente, mas no começo, justamente pelas dificuldades, as pessoas ficavam muito juntas também, né? Então, isso a gente sente quando acaba. Agora, me diz uma coisa. Imagine que a senhora tem uma estante com várias prateleiras onde a senhora pudesse guardar os personagens mais importantes em cima. É, eles ocupariam a mesma prateleira ou prateleiras diferentes? Prateleiras diferentes. É. É. E, E por às quê? vezes não. Olha, tem uma peça que eu fiz, Às vezes nem iriam para a estante. né? Às vezes, olha, era um personagem pequenininho, e demais depois, que era praticamente um treinamento de teatro, era um estudo. Adorei fazer. Iam levar o Sermão para o Machão, do Bernardo Shaw, no Teatro Hum. Glória. A Isabel Ribeiro tinha o personagem principal, a gente tinha o André Vion, tinha o Copa, tinha o Milani, tinha o Cláudio McDougall, quem mais? Enfim, e a Isabel, e aí tinha vários personagens assim muito pequenos e que faziam o povo. A Isabel entrava no segundo ato. E aí o João Bittencourt, quem dirigia, botou ela para fazer um personagem que era uma mulher assim, coisa, ela entrava com um outro personagem no primeiro ato. Depois, quando chegou pertinho já da estreia, já nos ensaios finais, aí viu que não dava para ela entrar no primeiro ato, que o personagem dela era muito forte. E a Isabel tinha uma presença Muito cênica forte. fantástica, né? Então, não podia. Eu ia fazer, eu tinha um trabalho, mas eu acho que nem era de teatro, e já contratada a partir de uma determinada data. E tinha voltado de viagem. E eu me dava muito com aquela turminha assim, às vezes assistia ensaio, aquele. Aí o João veio para mim e disse assim: Bia, eu estou com um problema agora aqui, porque está aconteceu isso. Estou vendo que não dá para ser Isabel. Quebra um galho para mim. Eu disse: o que, que é? Faz esse personagem, que só entrava no primeiro, porque no segundo a Isabel entrava com o personagem para valer. Assim, uns 4 dias antes, uma coisa assim. E não, pensei, é só quebrar o galho. Se você fizer até a estreia e depois fizer mais 2 dias, tá bom, para me dar tempo de arrumar outra pessoa. Aí ele insistiu, ele disse assim: você está aqui com a tua patota mesmo? Quer dizer, aí vocês estão juntos assim? Eu digo: tá bom, vou fazer. Aí fui fazer o personagem, que era nada. Comecei a fazer, fiz até a estreia. E aí teve coisas no segundo ato, eu digo assim: João, o que é que eu faço no segundo ato? Porque o personagem não existia no segundo ato. Mas aí ele quis conservar no segundo ato. Ele disse: você vai fazendo o que você quiser, que se você fizer alguma coisa errada aqui assim, eu te aviso, porque aquilo vai, eu te aviso. Eu digo: tá bom. Aí eu fui fazer aquele trabalho que a gente faz no teatro. Quem foi, quer dizer, para você existir, quem é esta mulher? Pelo texto. Ah, aí eu fui criar, né? Então, aquela mulher, o que era? Porque ela só se ligava, e aí falava não sei o quê, quando falava de cavalo. Aí eu digo: bom, eu não posso fazer ela surda, porque se eu fizer ela surda, ela não reage a nada.
E não pode ser surda, não sei. Aí eu resolvi que ela era um pouquinho fora dos prumos, mas não muito, e que ela se ligava, porque o cavalo, naquela região, era uma coisa muito importante, então ela se ligava no assunto quando ela ouvia falar em cavalo. É. Fora disso, ela estava na dela. Assim fiz. Mas aí criei uma implicância com um dos personagens, eu acho que era o personagem do Vion, não sei o que, eu digo, bom, que ela tinha na juventude tido uma diferença, uma briga por alguma coisa, então ela guardava aquela coisa assim, então ela sempre reagia com atitudes, não nem sempre com texto, porque daí, e no segundo ato ela não falava porque não tinha nenhum, era só reação. Aí ela tinha. Aí, com outro personagem, aí ela cria também, eu criei uma história ali com ele, ou com a família, criei uma história, quer dizer, também só a reação. Olha, para te dizer, quando eu saí, aí eu me lembro que esses dois, principalmente o André e a coisa, ficaram loucos da vida, porque eles perderam, porque eu estava servindo de escada. E com Uhum. aquela história que eu criei, e que eu tinha uma determinada reação, eles passaram a reagir também a ela, embora ela não falasse, e aquilo dava chance a eles de determinadas coisas. Que quando eu saí, acabou, né? Esse tipo de coisa. Que eu orientei a outro, digo, você não faça ela surda, porque ela não pode reagir às coisas. Você faça assim para fazer o personagem surda. Faz surda, você não reage. Eu sei que é assim, e numa crítica dava que o Rafael de Carvalho estava no elenco também, que ele mencionava Rafael de Carvalho e eu, quer dizer, com um bom time de comédia, que não sei o que, para. Quer dizer, e aquilo eu curti demais, eu saí quando não dava mais para eu conciliar o outro trabalho com a peça. Não dava mais aí, eu digo, não, agora eu tenho que sair. Então, essas coisas, depende, porque me servia como uma aula de teatro. Eu criar a partir do zero, praticamente, eu tenho que personagens têm que existir. E aí acabei fazendo um personagem que existia. Quer dizer, existia fazendo falta, inclusive, para outros, né? Então, aquilo, adorei fazer aquilo. Adorei. Quer dizer, e era. Agora, e outros personagens, né? A Caixa de Sombras era muito pesado o espetáculo, então, mas eu gostava, adorava o personagem. E, mas teve mais coisas assim que eu curtia fazer, assim, Eu que quero, realmente quero sugerir para a senhora agora um bate-bola rapidinho. Pode ser? pode. Traz souvenir de personagem? Né? A senhora traz algum souvenir dos personagens? Quando possível, sim. Empresta Quando alguma coisa sua para os personagens? também, Pega de também volta? pego. É, o protagonista, quando eu falei protagonista, eu falo também remuneração. O protagonista num projeto mais ou menos, ou um personagem mais ou menos num projeto muito bom? Não, um projeto muito bom e a gente com um papel pelo menos razoável, um papel bom, melhor ainda, mas um projeto bom. Quantas vezes já morreu? Eu morri, eu acho que eu morri uma vez só, Escravizaura? que é na escravizaura, porque daí teve um caso, verdade, mas ela não morria. E eu acho que eu morri uma vez só. O que a senhora acha mais importante? O talento ou a vocação? Talvez a vocação. A senhora falou aí que fez escada nessa peça. É difícil fazer escada? E se a pessoa não, porque tem gente que não gosta de escada, né, de ser escada.
Quer dizer, se a pessoa não tem preconceito contra fazer escada, aí eu acho que não é difícil, não, porque você vai porque aquilo até aumenta, às vezes, assim, eu lembro também com o Lima, no Bonifácio, que tinha umas coisas lá que era escada, mas que eu gostava de fazer. Agora, se você tem preconceito, porque tem gente que se sente diminuída, né? Aí, aí não, aí deve ser um castigo fazer escada. Ah, a senhora tem ciúme dos personagens? Se alguém fizer o personagem que a senhora fez, a senhora tem ciúmes? Se o personagem fosse um personagem que eu gostasse muito, acho que teria. Houve um remake de Escrava Isaura. Alguém fez a Estela. A senhora ficou com algum filminho? Aquele filminho do bem? O que eu não entendi essa direito. Houve um remake do Escrava Isaura. É, Alguém fez a Esther. A senhora ficou com ciúme? Aquele filminho do bem. não, eu não vi, mas parece que a Esther, quem fez, eu acho que foi a Norminha Bloom. Não tenho certeza. E aí a Norma, eu gosto muito da Norma. Mas ela é um Gosto muito da doce. Norma. E já tinha feito com ela, quer dizer, aí ela fazendo a Malvina, então, talvez se fosse outra, talvez eu tivesse. Mas com a Norminha, não. A senhora gosta de se ver? Mais ou menos. A Porque senhora, tem algumas coisas que a gente fica frustrada, porque você vê, eu podia fazer melhor. Você sabe que podia fazer melhor, mas naquela correria. é, E também aí posso quebrar o bate-bola, assim, porque muitas vezes em televisão, o que é extremamente frustrante é quando você faz a cena e às vezes você fez bom, tá legal. E aí você tem que repetir que houve um erro de boom, houve um erro de luz, houve um erro, e aí já não sai tão bom. e quando a senhora fez uma cena muito boa e de repente a cena é retalhada ou excluída na edição? É chato? Ah, é. Isso é. A senhora decora fácil, bota caco, gosta do caco? Não, em televisão não põe o caco. Normalmente não era. Agora, alguns, aí já no teatro, alguns que vêm assim, vêm tão espontâneo e vêm tão colocadinho, que aí você não resiste, né? Mas Um que a realmente senhora respeita o texto e decora fácil. médio, eu acho, razoável. A mulher, Beatriz Lira, tem ou teve em algum momento alguma restrição para atriz? Alguma coisa que a senhora se recusa e recusou a fazer? Ou nunca teve? Não, nunca tive. Qual é a emoção mais genuína? Ao ler o texto que vai fazer, estar em cena fazendo o texto ou ver um texto pronto? Qual O é meu também não sei. a emoção mais genuína, a emoção que mais mexe com a senhora? Ler, primeiro contato com o texto, estar em cena fazendo ou ver ele pronto? Eu acho que é. Bom, aí varia, porque você aí tem teatro, tem televisão. No teatro é o período de ensaio, o período de descoberta é o mais gostoso. E agora, na televisão, eu acho que talvez ao ler.